Boa tarde. Se eu daqui observar que você está dormindo, eu vou ficar satisfeito, porque eu vou achar que vou estar falando com a sua alma. Então, aí eu vou estar radiante, assim, olha, eu estou falando com a alma do cidadão, viu? Vamos fazer o quê, né? Eu vou estar tranquilo se você dormir. Agora, se você cair, eu não sou Paulo, viu? Aí é por sua conta e risco, né? Paulo ressuscita, eu não, viu? Se você cair, já sabe a questão. Primeiramente, agradeço ao Senhor por esse tempo aqui juntamente com vocês, as nossas conversas, compartilhado o dom da fé. Por isso eu agradeço pelo privilégio e a satisfação de conhecer alguns de vocês, e esperamos que em breve possamos estarmos juntos novamente e compartilhar um pouco mais do dom da fé em Cristo. Eu vou fazer igual o pastor Marcos Perim. Eu tinha preparado uma mensagem no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, mas eu resolvi mudar e continuar no Antigo Testamento. Então vamos continuar no Antigo e não vamos para o Novo, velho. Quem sabe um tempo a gente fica mais novo e a gente prega alguma coisa no Novo Testamento. Então vamos ficar no Antigo Testamento e continuar com um pouco de palestra no Antigo Testamento. Já tem algum tempo eu dei umas aulas, uma semana de aula sobre teologia do Antigo Testamento lá no Seminário de Manaus. Isso já tem um bom tempo. Então foi uma abertura para o exercício de ler teologia no Antigo Testamento. E com essas pesquisas me deparei com essa crise enorme que nós encontramos logo de início no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a crise que vemos lá desde o início da criação, certo? A crise humana. E como Deus tratou para resolver essa crise, como Ele atuou para resolver. Há uma tendência do meu coração e dos irmãos, eu acho, de qualquer pessoa, a tendência é tratar as coisas pontuais, as crises, por exemplo, conjugais. Nós vamos lá, damos aqueles belos conselhos e até resolve. A crise na adolescência, hoje temos esses problemas gravíssimos no meio da juventude, e temos programações e tantas coisas sobre a realidade da juventude e outros problemas existenciais da raça humana. E às vezes essas coisas nós resolvemos de maneira pontuais e não vamos no cerne da questão. Como ilustração, antes de ler o texto bíblico, um amigo nosso tinha uma moça ainda jovem na igreja que dava muito trabalho para o pastor. E ele tentou, aconselhou, fez tudo pela moça. E os pais dessa jovem eram missionários, gente tementes ao Senhor. Mas a moça era demais, era aquele tipo de pessoa que trazia certa dificuldade para ele, a igreja e o pastorado e até os missionários. E aí chegou um pastor velho, cabeça branca, e ele explicou o problema para ele. Aí ele disse para o pastor: por que você não chama ela, leva ela ao escritório e pergunta para ela a respeito da salvação, do perdão dos pecados, da vida eterna, e conversa com ela. Aí fez a conferência, o pastor da igreja
logo após a conferência, chama a moça e conversa a respeito da salvação, a realidade do inferno, do céu, o homem pecador. Explicou. No final ela disse: eu tenho medo de ir para o inferno, eu não sou crente. Era batizado na igreja. Ele explicou a salvação, ela se converteu e se tornou uma bênção dentro da igreja. Com isso, é para dizer que às vezes nós tratamos coisas pontuais e não mexemos na essência. O pastor falou hoje de manhã sobre isso. Nós tratamos aquelas coisas pontuais do cotidiano, dos problemas das pessoas, e não vamos na essência da questão. Então, eu gostaria de lançar um pouco de alicerce desde o início da crise existencial do homem, não com seus problemas cotidianos de relacionamento, mas sobretudo com relação ao relacionamento com o Criador, com Deus. Para isso nós vamos visitar um texto brevemente, e como eu disse, você cochilar, eu falo com a sua alma, viu? Aí eu vou ficar satisfeito, tá bom? Não tem problema não, pode cochilar, tá certo? Pode cochilar mesmo. Eu só não admito minha esposa, mas o restante... Olha, tá certo? Que bom, né? Irmãos, vamos para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Eu quero ler o verso 8. Verso 8 do livro de Gênesis. Esse é o livro que começa no jardim e termina com o homem mais justo num caixão. Interessante, né? E quando ele sai do Egito, o povo entra na terra de Canaã, o último ato da conquista é sepultar ele. Esse é o enredo da teologia do Pentateuco, certo? O jardim, o homem mais justo, que não trata de pecado dele, termina num caixão no Egito. E aí, quando o povo sai em direção da terra de Canaã, lá, o último ato, depois de toda a conquista, é sepultar José. E aí, tudo descansou. Interessante. Vamos ler o capítulo 3, verso 8. Diz assim o texto bíblico: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Amém? Amém. Bem, irmãos, nós vamos tratar esse verso dentro de um panorama bíblico, dentro desse esboço aqui do Pentateuco, logo do início. Vamos tratar o versículo dessa maneira, ou essas frases aqui, tendo uma visão um pouco mais teológica, mais futurista disso aqui. Há um hábito entre os ingleses do café, do chá das 5, certo? Isso é uma verdade, né? O chá das 5. Lá em casa, eu e minha esposa temos o hábito de, nas 5 horas da tarde, Conquista é um pouco bem mais frio do que por aqui, né? Nós temos o hábito de tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo e bater aquele papo, né? Então isso é um hábito nosso em casa, quase com frequência. Quando não sai, eu reclamo: e cadê, né? Então virou um hábito para mim aquele tempo de comunhão e também do café e do chá das 5. E é esse o retrato aqui.
Esse é o retrato do chá das 5. E eu vou explicar para vocês porque aqui é um café ou um chá das 5. O jardim era uma estufa, entendeu? Era uma estufa, vamos botar assim, um pouco úmido, né? Esse era o ambiente mais agradável, bem agradável. A palavra aqui, viração do dia, na minha tradução, é espírito. Em algumas é sopro, viu? Mas aqui é espírito. Aqui está viração do dia, né? Na viração do dia, ou no sopro do dia, a ideia é de um clima que a temperatura caiu, isto é, veio uma brisa. Então, a brisa das 5. Então, todos os dias, naquele habitat, por volta das 5 horas, o melhor clima do dia, Deus dá aqueles passos em direção de Adão, não Adão em direção de Deus, mas Deus em direção de Adão. E ele vinha ter o seu dedo de prosa com a sua criatura. Interessante, né? O Criador de todas as coisas, a majestade, ele vem ter todos os dias, no melhor clima do dia, no melhor horário, daquele chá, o meu dedo de prosa. Que coisa, hein? Era o Criador. Quando nós olhamos para os versículos anteriores, Deus, ele aparece só no capítulo, aliás, Senhor só aparece no capítulo 2, logo no início do capítulo 2, mas antes aparece só Deus, Deus. A palavra Deus é a ideia de grandeza, de majestade, de poder, certo? O Deus transcendente que está além de toda essa obra criada. Então, ele cria, ele dá forma a tudo, entendeu? Ele dá forma a tudo que existe. No último dia, como os irmãos bem conhecem, ele resolve criar o homem do pó da terra. Se ele tivesse criado o homem no segundo dia, não daria certo, né? Tinha que ser no último dia, porque tudo estava perfeito, tudo estava de maneira adequada para o homem habitar no jardim e também para esse momento especial de uma conversa, de um dedo de prosa naquela brisa do dia. Interessante, né? Então, irmãos, tudo que Deus deseja e quer com a sua criatura, aqui é esse momento especial de comunhão. Esse é o segredo. Os amigos, nossos amigos mais próximos, nós reservamos tempo para conversa, ligação, o zap, nos encontros assim, nós conversamos, às vezes vamos até altas horas da noite, porque queremos aquele momento de comunhão. Então Deus fez isso com o homem, era o seu prazer. Em livros não canônicos, diz que Deus se alegrava, ou o Espírito se alegrava em ter esse momento de comunhão com o homem. E essa era na viração do dia, nesse belo e maravilhoso jardim. Interessante, que conceito. Deus, o Criador, a majestade, o Senhor, o Criador de todas as coisas, que não precisa de nada, não tem necessidade de nada, ele toma a iniciativa para ter um momento de conversa com Adão e Eva. Interessante, né? Um papo. Aqui não diz o que conversavam, não precisamos indagar o que era, né? Mas certamente era alguma coisa do jardim, como ele trabalhou naquele dia, né? Lembra que a primeira coisa que deu para o homem foi trabalho, né? Vá trabalhar, então, né? Isso é uma coisa importante, né? Depois o que deu a esposa, porque não pode sustentar uma família se não tiver trabalho, né? Tem que trabalhar, né? E aqui nós encontramos o Deus eterno, majestoso, glorioso, toma a iniciativa de ter um dedo de prosa. E o que faz o homem?
durante algum tempo. Conversa, tem o diálogo, né, o relacionamento, e é bonito ver o verbo andar aqui, né, ou andava. A Bíblia vai usar para Enoque, vai usar para Noé, né? É um verbo hebraico de reciprocidade, certo? Quem sabe um pouco de hebraico vai perceber que é um verbo de reciprocidade. Então, não só era Deus que desfrutava, era também o Adão e Eva que tinha essa reciprocidade da presença de Deus, o Criador. Na teologia bíblica, isso é tão importante, esse conceito no Antigo Testamento de Deus à procura do homem, é bem interessante. Não precisamos falar disso, mas o que vamos ler à frente podemos observar. Mas aí, o que encontramos é que o homem abdicou disso. Ele disse: eu não quero mais ter esse momento de reciprocidade, de comunhão, esse chá das 5, não quero mais. Eu quero ter a minha vida de independência. Eu quero viver por conta própria. Eu sou dono da minha própria vida. Eu posso andar sozinho. Foi o que aconteceu. Olhando ao texto, foi isso que houve. Eu posso viver independente. Eva comeu e de igual modo deu o seu marido. E eles caíram, desobedeceram ao Senhor e mergulharam a raça humana nessa ausência da presença de Deus. Nesse chá das 5 foi cortado. Nesse café de compartilhar foi cortado. O que fazer então? Deus, é soberano, é Senhor sobre todas as coisas. Ele poderia dar um ponto final, fazer qualquer outra coisa, não sei, não há N possibilidades, mas ele não. Ele decidiu trazer o homem de volta. O problema é entrar no jardim novamente. Porque quando o homem cai, é nítido lá a queda. A primeira coisa que Deus faz é tirar a possibilidade do homem retornar ao jardim, ao caminho do jardim. Não. Deus corta isso, põe um anjo e põe uma espada também. Aqui não. Aqui você não pode. Espada é símbolo de morte. Todo o Antigo Testamento é símbolo de morte. Aqui você não pode entrar. Então, imediatamente, Deus deu a ordem de despejo. Então, você não pagou o aluguel, o cara está fora aqui desse lugar, né? Foi ordem de despejo imediatamente. Forçado, expulso. Aí chegou realmente o agente lá da Polícia Federal e excluiu o cidadão do seu habitat juntamente com a sua esposa. Eles saíram e foi colocado uma espada, dizer: aqui não, aqui você não pode ficar. Para entrar aqui, não dá. Então, o que Deus fez? Eu vou trazer essas pessoas de volta. Eu vou ter o meu dedo de prosa, eu vou ter a minha conversa com eles. Eles abdicaram da minha presença, mas eu vou querer a minha comunhão com eles. Eu vou reatar o relacionamento. Vamos reatar. E aí nós vemos que Deus, ele faz o planejamento, que o próprio Moisés registra isso aqui dentro desse programa de Deus de trazer o homem de volta. Alguns conceitos que eu estou narrando dos meus pensamentos, dos estudos e do texto bíblico, tem alguns livros de teologia, sintaxe de hebraico, tem Gerhard von Grome, e outros gramáticos que temos do Antigo Testamento, esses conceitos gramaticais que nós vamos ver como Deus, naquele momento, lançou as ferramentas para reatar o relacionamento do homem com Deus. Reatar o relacionamento do homem com Deus.
Às vezes, nós não levamos isso em consideração, mas isso é importante. Só para ilustrar como essa queda não afetou apenas a vida do homem com Deus, mas afetou os nossos relacionamentos. Uma certa ocasião, eu convidei um pastor famoso no Brasil, já falecido, ele não era brasileiro, e ele contou uma história de púlpito. Eu gravei na minha memória, no meu HD, né? E HD é a cabeça. Ele disse que chegou para fazer uma conferência em uma igreja já tem muitos anos. E ele chegou na quinta-feira e ele pregou quinta-feira. A igreja estava lotada de gente descrente. Poucos. A igreja era pequena, mas tinha muita gente descrente na igreja. Ele pregou, não se converteu ninguém na quinta-feira. Nada. Tudo bem. Chegou a sexta-feira, da mesma forma, muitos descrentes, e aí pregou, fez apelo, nada. O pregador já estava achando que era com ele, né? Deve ser eu, né? Deve ser alguma coisa errada. Será que eu não pequei? Aí chegou no sábado, a mesma cena, nada. Domingo de manhã teve alguns visitantes, ele fez apelo do mesmo jeito que fez no sábado e nada. Terminou, antes do almoço, esse conferencista chama o pastor da igreja e diz: vamos à feira, você tem um megafone? Tem, a gente consegue um megafone. Isso mostra que já é alguns anos atrás, né? Então, vamos para a feira. Aí cantaram um hino na feira, ele usou o megafone para pregar a palavra de Deus e fez apelo lá na feira. E lá na feira se converteram 2 pessoas. Aí o conferencista disse: não sou eu. Alguma coisa está lá. Interessante, né? Aí ele entra no carro, bate na perna do pastor e diz assim: pastor, tem alguma coisa errada com a sua igreja. Porque, olha, faz uma análise. Gente descrente lá no habitat de consagração a Deus, ninguém se converte. Aqui na feira livre, 2 pessoas se converteram, quer dizer, fizeram a confissão de fé ao lado de Cristo. Pastor respira, pastor da igreja respira e diz: pastor, confesso meu pecado. Eu estou com 2 anos, praticamente 2 anos, que não falo, não converso com um diácono da igreja. Nós 2 não temos relacionamento. Ele disse: vamos lá na casa do diácono? Vamos resolver hoje? Bora. Pastor conferencista e pastor da igreja foram na casa do diácono. Lá se reuniram, conversaram, houve o perdão, reatou o relacionamento. Quando foi de noite, o pastor foi pregar. O que aconteceu? Muitas conversões dentro da igreja. Nós temos um problema até conosco, isso afeta. E isso é a nossa crise existencial, é o nosso problema existencial de relacionamento devido à queda. Mas Deus, só para ilustrar no sentido humano nosso, o que o pecado fez com os nossos relacionamentos, mas Deus fez algo de um projeto, o desenho, certo? Para o seu dedo de prosa com o homem. Ele fez o seu projeto. Logo que o homem caiu, ele disse: eu vou reatar relacionamento com vocês. Eu tenho aqui o meu plano, eu vou desenhar o meu plano para vocês. O primeiro descrição desse plano, do desenho do projeto de Deus, para reatar essa maior crise da humanidade, e é uma crise horrível com relação ao Criador, está no verso 3, capítulo 3 e verso 15. O que é que diz? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui está a promessa do descendente.
A palavra aqui é semente. No hebraico é semente. Eu prefiro semente, apesar da minha tradução ser descendente, mas aqui é semente. Semente, como alguns conhecem, em hebraico é masculino, é como o português, né, que é feminino, mas aqui é masculino. Então, viria o quê? O descendente. Descendente de quem? Da mulher, não do homem. Não do homem. É interessante que na teologia bíblica, Deus lá na frente vai dar a circuncisão. Quando a gente olha para a circuncisão, nós achamos que é para limpeza. Não. É também, pensando no corpo humano. Mas a circuncisão é uma descrição para dizer o seguinte: olha, homem, tudo que é gerado de ti nasce caído precisando de mim. E é verdade. Tudo que o homem gera, que o homem e uma mulher, nasce caído. Nasce caído. Apesar da circuncisão, nasce caído. E aqui nós encontramos pela própria história bíblica do Antigo Testamento que esse nome vai aparecer descendente mais claramente com Davi, mais claramente com o rei Davi. E nós vemos todo o desenvolvimento do Antigo Testamento foi nesse ponto de vista, de que Deus vai mandar o descendente. Toda a história bíblica, até o Novo Testamento, Satanás está sempre caçando os descendentes. Inclusive, quando o descendente davídico, e esse aqui, o final desse descendente, nasceu, houve uma tentativa de Satanás de matar o próprio Herodes. Por que isso? Porque aqui é o programa de Deus de trazer o homem de volta para reatar o relacionamento. Então, irmãos, nós só somos capazes de resolver a crise humana com Deus quando nós comunicamos este descendente. Nós, às vezes, fazemos muito paliativo para tentar resolver a crise das pessoas, né? Mas somente quando nós apresentamos esse descendente final dessa promessa é que somos capazes, pela pregação da Bíblia e pelo ensino bíblico, resolver a crise existencial do homem com Deus e reatar esse relacionamento. Eu acho que nós nos perdemos muito nessas nossas tentativas de melhorar o homem. Como dizemos, educação e psicologia são irmãs siamesas. Não se engane, né? Até gente que acha que vamos reformar o mundo pela educação. Outros acham que a psicologia vai ajudar. Eu disse, olha, psicologia e educação são irmãs siamesas na tentativa do homem de resolver a crise. Mas é somente esse descendente da mulher. Esse é o indicativo de Deus para resolver essa crise de relacionamento entre o Criador e Deus. É Deus dando os seus passos, tomando a sua iniciativa de reatar plenamente a nossa vida com Ele, um relacionamento bem próximo. É esse desenho. Eu já surpreendi as pessoas, não com ensino, com teologia, isso aí não, mas as pessoas não acreditavam que eu poderia fazer um desenho. É verdade, né? Eu poderia fazer um desenho. Um dia lá na igreja, tem um irmão muito desenhista lá, e aí eu fui lá com umas senhoras bem idosas, né? Bem velhas, pintura. Rapaz, eu descobri que eu pinto bem, rapaz. Que desenho, né? E depois eu botava num quadro assim e olhava e disse, rapaz, que maravilha, olha o que eu fui capaz de fazer, né? Eu nunca imaginava isso. Aí eu mandava para meus amigos, né? Dizia assim, não acredito que é você não, viu, pastor? Não acredito que você seja capaz de fazer uma coisa dessas, né? Irmãos, é interessante. Coisas assim nós não acreditamos. Mas esse é o método de Deus de reatar o homem com ele, mediante o descendente.
Um outro indicativo que nós vamos encontrar nessa linguagem do Antigo Testamento é no capítulo 3 e verso 20. Lembra do início, quando Adão e Eva casaram? Quando houve a apresentação, Deus disse a Adão: tem mais alguém para você colocar o nome? E ele chamou Eva de Ixá, né? Mulher, ele é Ishi, e mulher é Ixá, né? Quando ele deu esse nome, certo? Antes da queda, mas quando veio a queda, posteriormente, ele deu outro nome para ela. E olha o nome que ele deu para ela. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A ideia da palavra Eva é: de ti vai sair a vida. É verdade. É da mulher que sai a vida. É a continuidade da vida. É interessante, quando nós vemos isso culminar lá, ou o ápice disso, lá no Novo Testamento, com o nascimento do descendente, nasce o quê? A vida. Nasce o descendente perfeito, o Senhor Jesus Cristo, aquele que pode reatar, trazer o homem de volta à presença de Deus para o seu chá e o seu café das 5. Por isso que Adão pensou nisso. Esse era algo bem, vamos dizer assim, bem florido, bem claro na visão de Eva e Adão naquele momento especial no jardim. Então aqui estão os alicerces, a base de Deus para trazer o homem de volta para o seu relacionamento com Ele. Nós, irmãos, é que não queremos. Eu não desejo Deus, como diz o John Piper. Eu não desejo Deus. Deus é que me deseja e me quer na sua presença. E Ele move céus e terra para que isso aconteça mediante esse descendente. Veja a nossa luta de oração. Como diz um certo pastor, disse que se quer humilhar alguém, pergunte para ele como está indo a vida de oração. Por que nós não oramos muito? É porque nós não desejamos Deus. Nós não queremos Deus. É isso, não desejamos. Mas Deus planejou, desenhou todo o seu programa para trazer o homem de volta. E isso era algo bem florido, né? Bem claro, bem evidente, no início, logo após a queda. O terceiro indicativo disso, nós encontramos logo a seguir no verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora aqui, eis o Deus estilista, né? Deus lança moda. Fez logo aqui vestimenta para o primeiro casal. Mas lembre que ele fez vestimenta depois do que o animal foi morto. O cordeiro foi morto. Lembra, quando chega o Cordeiro de Deus, lá no livro de João, é apontado, certo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daqui, nós vemos sempre a ligação com o Cordeiro, sempre com o animal que seria executado. Então, sempre a ideia de uma execução, um sacrifício para o homem, para resolver a crise do homem. E é interessante que essa expressão aqui, peles para vestimenta aqui, não era uma vestimenta só algumas partes, não, era a ideia hebraica é de um vestimento completo, é a ideia de cobrir. Então, Deus estilista, ele cobriu o homem completamente logo após este sacrifício. O Deus estilista. Observe, um descendente
vai sair de ti a vida, tu tens essa origem, essa capacidade dada por Deus lá no final, no programa, no desenho que ele fez, e agora a indicação de um animal, de um cordeiro para cobrir, como diz o profeta Isaías, né? Vestes de salvação. Essa é a indicação. É incrível isso, né? Lembra que eu falei no início que Deus tinha colocado uma espada na entrada da porta do jardim do Éden? Colocou aquela espada reluzente, não pode entrar, símbolo de morte. Está aqui. Primeiro ato, um símbolo de morte que é necessário para retornar ao jardim. Por último, antes das nossas implicações e lembrete de algo final, é quando nasce o primeiro rapaz, o primeiro menino. Capítulo 4, coabitou o homem, no caso Adão com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse adquirir um varão com auxílio do Senhor. Existem muitas discussões a respeito dessa tradução aqui, mas eu acho boa, não tem nenhum problema com ela. Mas eu só gostaria de destacar o artigo que é prefixado à palavra Senhor aqui. Eva presumiu, e Moisés registrou, que aqui estaria o descendente que iria resolver o problema do pecado. Interessante. Era esse menino que iria esmagar a cabeça da serpente para que eles pudessem voltar ao seu habitat, para o seu dedo de prosa com o Criador. Esse é um indicativo, no português não está, mas é um indicativo chamado do acusativo, que claramente é algo de exclusividade. Adquirir o Senhor. Foi o que aconteceu? Ele bateu na cabeça da serpente? Ele bateu na cabeça da serpente? Bateu não. Bateu na cabeça de quem? De Abel, do irmão dele. Interessante. Satanás estava lá, ele via tudo isso, ele conhece tudo isso. Então ele de fato fez algo terrível. Mas tudo isso que está aqui são indicativos de que o programa, o desenho de Deus para resolver a crise existencial do homem foi planejado e executado aqui no escrito de Moisés. Isso foi desenvolvido em toda a história. Mas lembre, para retornar ao paraíso tem uma espada. Claro, uma espada. Então, irmãos, nasce o descendente final. Nasce aquele que veio da mulher, a sua origem de vida. Esse cordeiro faz um sacrifício e ele também é o Senhor. Interessante. É Yahvé, ou Javé, como queira, como disse Eva aqui, ou Moisés registrou, por inspiração divina. Nasceu o Senhor. E observe, no momento da morte do Senhor Jesus Cristo que houve, lembre desse plano, observe, aqui está a crise. Nós não podemos desviar da nossa pregação para tentar resolver a crise humana, com educação, psicologia e tantas outras coisas. Essa é a nossa centralidade. No momento da morte do Senhor Jesus Cristo, o descendente da mulher, algo aconteceu. O que aconteceu? Na hora da morte, o soldado romano, devido ao terremoto e devido à durabilidade da morte dos condenados, durarem 3 até 7 dias, temos relatos de até 7 dias, pessoas passavam crucificados, né? E Jesus morreu em 6 horas, então vamos ver se está morto mesmo. O que foi inserido do seu lado? Uma espada. E aí no Evangelho de João é certificado de que ele estava morto. Ele estava morto. Saiu sangue
e água, ele estava morto. O descendente da mulher. Mas aí, uma implicação breve disso, o que ele disse para um ladrão que estava ao seu lado? Vai estar comigo aonde? Paraíso. Agora, meu amado, você pode entrar no paraíso de volta. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esse é o programa de Deus para resolver a crise humana. Qualquer tentativa nossa de tentar ajeitar, amenizar essa desgraça, não resolve. Isso aqui resolve. E essa é a linguagem de Deus. Essa é a forma que ele utilizou para trazer o homem de volta. Incrível, não é? Mas esse é o desenho de Deus. É a maneira que ele fez para ter o seu dedo de prosa com o homem. Alguém numa sala de aula me perguntou, cabe das nossas implicações, ô pastor, e a tragédia da morte? Eu disse, até brinquei, né? O aluno assustou, eu disse, a morte é uma das coisas maravilhosas. O que, pastor? Morte é uma coisa maravilhosa, rapaz. Aí eu disse, olha, se a morte não tivesse sido introduzida na humanidade, claro, tem os seus desígnios, Senhor soberano, não é a nossa discussão aqui, não haveria o quê? Glorificação do corpo. Então, incrível, até mesmo a morte, Deus reverteu essa tragédia para a glorificação do corpo. Aí sim, aí Deus não vai ter apenas na viração do dia, mas em que tempo? No dia eterno. Um dia eterno. Já imaginou? Deus tinha sempre na viração do dia. Agora, ele terá o seu dedo de prosa no seu dia eterno, para sempre. Tudo isso porque são pessoas boas, maravilhosas, excelentes? Não, porque ele decidiu, ele quis, ele planejou e ele reatou esse relacionamento mediante o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, essa é a nossa teologia, essa é a nossa pregação. É isso que devemos fazer. Qualquer tentativa nossa de melhorar o momento do homem, reformar o homem, dar um jeito nele, um paliativo, uma coisa ali, nada disso. De vez em quando, cabe como implicação, eu vou num centro de recuperação lá em Conquista. Tem um irmão lá da igreja que dirige esse centro. De vez em quando eu estou por lá pregando. E eu sempre digo para eles, olha, se você se recuperar da bebida, da cocaína, das drogas, e você for lá para a sociedade, e você não tiver um encontro com Deus, da presença do Senhor reatar, nada foi feito. Aqui só foi um período de tempo. Mas a grande necessidade de todos, sempre digo eles lá, é você reatar um relacionamento com a pessoa de Deus mediante o seu descendente final, o Senhor. Quando vemos isso em João, lá é claramente o Senhor Jesus Cristo. Como Eva pensou, o Senhor, lá ele é o Senhor, eu sou, quer dizer, eu sou o Senhor. Que plano, né, irmãos? Que plano extraordinário. Tão somente para ter um dedo de prosa com você. Isso é graça, né? Isso é tão maravilhoso. Quer dizer que Deus lá nos céus, ele deseja conversar conosco. Como é bom ter um dedo de prosa, sorrir, se alegrar. Imagine no reino dos céus conversar com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas perguntam assim, indagam, né? Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar muitas coisas para o Senhor Jesus Cristo. Eu disse, irmão, eu não vou perguntar nada, porque quem sou eu para perguntar alguma coisa para Deus, porque Ele me fez assim ou dessa maneira? Eu apenas vou desfrutar dessa comunhão, desse relacionamento com Ele, porque assim Ele desejou, porque assim Ele quis.
Que eternidade, né? Então, a nossa eternidade, nada mais, nada menos do que um dedo de prosa conosco. O Criador de todas as coisas quer conversar com a gente, quer bater aquele dedo de prosa de vez em quando. Eu espero, daqui mais um tempo, a estar no meio de vocês, né? Deus sabe, para ter um dedo de prosa com vocês. Parece que em agosto eu vou para algum lugar aqui, lá em Salvador, com um colega daqui, e lá nós teremos o nosso dedo de prosa, né? Mais um. Então, essa é a linguagem de Deus. Uma conversa, um momento especial com o homem. Então, lembre, essa é a sua mensagem de pastorear. Não é resolver a crise da existência humana, os problemas do cotidiano, é apresentar este plano de trazer o homem de volta à presença do Senhor. Essa deve ser a sua pregação em tempo de crise e em qualquer momento da sua vida. Amém? Amém. Vamos orar e mais uma vez agradecer a vocês pelo tempo juntos. Obrigado ao pastor William, já somos amigos há um tempo. Ele não era nem candidato ao seminário, né? Acho que não. Estava pensando, né? Pensando lá no Iguatu, Ceará. Então, obrigado, pastor William, obrigado a vocês. Obrigado porque ninguém caiu do banco aí, obrigado, né? Eu não usei o óculos para ler aqui, a minha miopia, mesmo que você cochilou, eu não vi, viu? Aí, ó, tá vendo? Aí, teve um ali que pelo menos atingi a alma dele, viu? Peço oração a vocês pela minha jornada. Minha jornada é até dia 18, lá em Roraima. Vou pregar por lá durante um bom tempo. E peço aí aos colegas, às irmãs, que não esqueçam de nós, orar. E também dia 18 retornamos a Vitória da Conquista. Chega dia 18, possivelmente dia 19 já prego no encontro de casais e prego no culto da noite. Então a missão continua, né? Então obrigado, ore pela gente, que Deus seja gracioso e mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado.